Bora, galerinha, mistérios e bizarrices da Igreja Ortodoxa, do canal do Poderoso Pombão, gente. Que nome é esse, né? Realmente engraçado esse nome desse canal aí, um nome bem diferenciado, né? Mas, gente, um vídeo aí bem interessante que apareceu pra mim aí há um tempo atrás e que eu sempre tive vontade de trazer aqui no canal e finalmente surgiu a oportunidade. Não sei porque hoje me deu vontade de gravar esse vídeo. Falei, tem que cantar na vontade, tem que ser o momento, né? Tem que aproveitar o timing e gravar. Espero que vocês gostem, gente. É um tema aí que tem um pouco a ver com o canal 2, né? O canal 2 a gente aborda um pouco temas de religiões e coisas assim. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre essas paradas. E aí vai ser interessante, que a Igreja Ortodoxa é bem diferente, né? Por assim dizer, né? Bem diferentinha. Então tem várias coisas legais para se comentar e tudo mais. E aprender, né, cara? Tô realmente curioso aí pra... Porque a Igreja Ortodoxa, ela é muito mais do que a Igreja Católica, na minha visão, muito mais tradicionalista no sentido de ainda fazer os ritos muito mais do passado, né? A gente sabe que a Igreja Católica, principalmente depois do Concílio Vaticano II, passou por amplas modernizações, por assim dizer, né, cara? Que modificaram totalmente a missa e coisas assim, né? O que a Igreja Ortodoxa aparentemente não passou, né? Enfim, gente. Super deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na deixa um like, se inscreva se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora pra esse vídeo então. Ver o que esse mano Pombão tem pra falar. Bora! Que aí? Eita! O vídeo tá alto. A estética é irada, né? Impressionante, né, cara? A roupa é muito maneira. Agora no conclave do Vaticano tinha um cara que era da Igreja Ortodoxa, ou era hoje é de Igreja Católica, de rito oriental, sei lá como funcionam essas coisas, mas que tava lá com esse capuz aí, é irado, mano. Deve ter outro nome que não é capuz, né? Mas olha isso, cara, o bagulho. Dizem que a Igreja Ortodoxa ela é muito mais. Tem muito mais essa parte mística, assim, né, cara? Eu não sei explicar exatamente. Nos confins da história, entre guerras, impérios e conspirações, uma antiga instituição surgiu das sombras do cristianismo primitivo, moldada por segredos que atravessam os séculos. Tenho curiosidade de saber tipo, como é que é uma missa da Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa, herdeira de tradições esquecidas, guarda em seus rituais e manuscritos ecos de um passado envolto em mistérios inexplicáveis. Por trás das catedrais magníficas e dos ícones sagrados, existe uma trama que remonta aos primórdios do cristianismo, a divisão do império e a conflitos que mudaram para sempre o destino da fé. Mas afinal, quais segredos se escondem nas antigas escrituras? Irado, hein, cara? Mergulharemos na névoa do tempo e desvendaremos os enigmas por trás da origem dos mistérios da Igreja Ortodoxa. Bora! Interessante, gostei da introdução, hein? Eita! Pô. Nos primeiros séculos do cristianismo, o poder e a política começaram a se entrelaçar com a religião. Em Constantinopla, uma cidade grandiosa que desafiava Roma, líderes espirituais proclamavam sua própria visão do cristianismo. De um lado, o patriarca do Oriente, do outro, o bispo de Roma. Entre disputas doutrinárias e intrigas falacianas, o inevitável aconteceu. O grande cisma de 1054. Porque em princípio, né, cara, até hoje o Papa é o bispo de Roma, né? Então, tipo assim, em teoria ele é um bispo como os outros, né? Só que ele é um patamar assim que ele é o Papa, né? Ele é o bispo dos bispos, né, por assim dizer. Só que os patriarcas, eles não queriam ser muito assim, não queriam que, pô, tivesse um que fosse mais. Tanto que até hoje, né, na Igreja Ortodoxa você tem
vários, tipo, patriarcas, tem o patriarca de Moscou, de Constantinopla, né? Toda falando as coisas que eu não causando sei, assim gente. o rompimento na Igreja Cristã Europeia, que acabou separando a Igreja Católica em duas partes, sendo elas a Igreja Católica Apostólica Essa Romana cruz é muito e a maneira Igreja também, né? Católica Apostólica Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa nasceu como uma guardiã das tradições mais antigas, preservando rituais e segredos que, segundo alguns estudiosos, remontam diretamente aos ensinamentos dos apóstolos. Ok. O milagre da luz sagrada. Entre os fenômenos mais enigmáticos do cristianismo ortodoxo, um dos mais famosos e documentados ao longo da história é o milagre da luz sagrada, evento esse que ocorre todos os anos na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Ok. Esse evento, registrado há mais de 1000 anos, continua desafiando explicações científicas e permanece como um dos mistérios mais impressionantes da fé ortodoxa. Que isso, que aparece Desde pelo menos o século IX, há relatos de que na véspera da Páscoa ortodoxa, uma chama misteriosa surge de dentro do túmulo de Cristo, localizado na igreja. O patriarca Caraca, ia arrepiar ortodoxo aqui, de cara. Jerusalém entra sozinho no túmulo, carregando apenas velas apagadas, e após as orações silenciosas, uma luz azulada e incandescente surge do nada, acendendo as velas espontaneamente. Caraca, que O doideira, que hein, cara? torna Não sabia esse desse fenômeno lado ainda disso mais não, cara. intrigante são os relatos de que nos primeiros minutos após a aparição, a chama não queima ao toque, permitindo que os fiéis passem as mãos sobre o fogo sem se ferir. A luz é então espalhada entre os presentes e enviada para diversas igrejas ortodoxas ao redor do mundo. O milagre da luz Nossa, sagrada eu realmente não fazia ideia desse... foi testemunhado por Caraca. peregrinos, imperadores e até cientistas ao longo dos séculos. Em 1579, um evento ainda mais estranho foi registrado. Os otomanos, que controlavam Jerusalém na época, proibiram os cristãos ortodoxos de entrar no túmulo para realizar o ritual. Mas, segundo testemunhas, a luz apareceu do lado de fora, saindo misteriosamente de uma coluna de pedra da igreja, que até hoje exibe marcas de rachaduras como prova do ocorrido. Algumas explicações científicas também foram propostas para explicar Quero saber quais são as evento, explicações científicas. como a presença de gás metano vindo das tumbas subterrâneas abaixo da igreja. O gás Mas por que isso faria queimar só nessa época? É porque ele levaria a vela? poderia estar presente nas tumbas subterrâneas abaixo da igreja do Santo Sepulcro, devido à decomposição de restos humanos e outros materiais orgânicos. Pô, mas suficiente pra acender vela por tanto... Tipo, esse gás não acabaria, né, cara? O gás Estranho, né? metano é inflamável e Tipo poderia assim, eu entendo que uma coisa, que nem eu fiz o vídeo dos oceanos, que lá fala, por exemplo, lá eu falo desse gás metano, que até dá pra... Até ele afunda embarcações, até, né, cara? Só que lá, o lance dos oceanos é que você tem vida marinha ali que tá falecendo e tá apodrecendo e tá toda hora ali, né, cara, gerando esse gás metano. Agora ali, pô, eu imagino, espero que não enterrem pessoas há uns 2000 anos ali, né, se cara? acender devido a uma fonte de calor externa, como uma vela ou até um fósforo. É importante mencionar que essa hipótese nunca foi comprovada cientificamente e ainda é considerada apenas uma teoria. O santo que Entre os falava, santos cara, muito interessante, realmente, muito interessante mesmo aquele tópico ali, que eu não fazia ideia, mais cara. venerados da Igreja Ortodoxa, há um que se destaca não apenas por sua santidade, mas também por seu misterioso dom. São tipo um Serafim druida, cara. Sarov, um eremita russo Serafim? conhecido por sua vida de milagres e sua conexão sobrenatural com os animais. Serafim viveu em completa reclusão na floresta de Sarov, onde passou anos em oração e jejum extremos. Segundo relatos, durante esse período de isolamento, ele teria desenvolvido uma relação extraordinária com a natureza, ao ponto de se comunicar
pacificamente com lobos, ursos e pássaros que vinham até ele sem medo algum. O relato mais famoso mesmo. sobre sua vida descreve uma cena em que Serafim foi visto urso alimentando um enorme urso selvagem. O Serafim era um berserker então, né, cara? Segundo testemunhas, o animal se aproximava do sangue. Não, qual aquele do Hobbit, eu não lembro o nome. Com a mesma docilidade de um cão domesticado. Eu sei que ele não se transformou no urso, gente. Calma, eu entendi Serafim que ele tá conversando frequentemente o chamava e conversava com ele como se fossem velhos amigos. Monges e peregrinos que o visitavam relatavam que pássaros pousavam em seus ombros, veados. Cara, ele parece o Radagast, na verdade, né? Eu tava pensando naquele outro cara que se transformava em urso lá do Hobbit, mas ele parece mais o Radagast mesmo, né? E até lobos abaixavam suas cabeças em sinal de respeito. Muitos acreditavam que Serafim possuía uma conexão espiritual tão profunda com a criação que os próprios animais o reconheciam como um ser puro e santo. Além dessa relação inexplicável com a fauna, São Serafim também foi conhecido por suas visões místicas e curas milagrosas. Ele afirmava ter recebido visitas da própria Virgem Maria, que lhe revelou segredos espirituais muito profundos. Esse urso tá com uma cara um pouco humanizada, né? Seu legado foi tão impressionante que mesmo após a sua morte, continuam surgindo relatos de curas e graças atribuídas à sua intercessão. Seria Serafim de Sarov um homem com um dom divino? Ou será que havia algo ainda mais misterioso por trás de sua conexão com os animais? Bem interessante, não conhecia também. Será que ele também é canonizado na Igreja Católica ou não, né? Um monge que viveu em um pilar. Entre as histórias bizarras. Mas antes, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, vai estar me ajudando muito, muito mesmo. E deixa nos comentários se vocês gostam desses temas de religiões, que eu curto bastante trazer, mano. E espero que vocês gostem pra continuar trazendo mais, cara. E realmente surpreendentes da Igreja Ortodoxa. Uma das mais fascinantes envolve o monge São Simeão, o louco por Cristo. No século V, este monge levou sua fé e devoção a níveis extremos, vivendo em um pilar sem contato com o mundo exterior por mais de 30 anos. Simeão era um asceta radical, que ele comia? Alguém que buscava a pureza espiritual através de severas penitências e jejum. A história conta que após uma vida de retiro em um mosteiro, ele decidiu se isolar ainda mais e subiu em um pilar, uma coluna de pedra alta que ele construiu por si mesmo em Antioquia, na atual Síria. O pilar tinha apenas uma plataforma pequena onde ele podia ficar. Meio que pra estar completamente livre de poder pecar e coisas assim, né, cara? Em um abrigo ou conforto. Porque ele ainda pode pegar com a mente, nesse pilar, exposto ao sol, à chuva e aos ventos durante mais de 30 anos, sem descer para o solo uma única vez. O único contato com o mundo exterior era através de seus seguidores, que subiam até ele para ouvir suas palavras e receber conselhos espirituais. A história de sua vida se espalhou rapidamente e pessoas de todo o Império Bizantino começaram a peregrinar até o pilar para buscar sua orientação e até para curas milagrosas. Muitos acreditavam que sua devoção extrema lhe conferia poderes especiais. Sua decisão de viver dessa maneira foi interpretada por alguns como um ato de loucura por Cristo. Ele é tipo uma espécie de Diógenes versão cristã, né, cara? É bem interessante, né? Uma forma de rejeitar todas as coisas materiais e se encontrar completamente no espiritual. Para os seus contemporâneos, esse comportamento era profundamente perturbador, mas também uma forma de santidade incomum e radical. Bem interessante, cara. Dizem que até alguns bispos tentaram persuadi-lo a descer, mas Simeão sempre se recusava. É muito interessante você estudar a história dos santos, né, cara? Olha o tanto de santo que tem, tanto na Igreja Ortodoxa quanto na Igreja Católica. Olha o tanto que tem, né, cara? E cada um tem uma história muito incrível e a gente não conhece, né, cara? Isso é muito louco, mano. A vida era ser uma luz para o mundo, sem se deixar corromper pelas distrações da vida cotidiana. Apesar de ser considerado um exemplo de santidade, o comportamento de Simeão gerou controvérsia na época.
É Muitos claro, né, viam cara? sua escolha como uma forma de extrema autoflagelação, Exato, algo que desafia. e eu tenho problemas com autoflagelação aí, cara. Eu não acho certo esse tipo de coisa. Até porque eu sou um dos caras que já critiquei, assim, já. Não sei, mano. Eu tenho pensamentos mistos sobre essas pessoas que pagam promessas, é, sei lá, andando de joelho aí por um longo percurso, coisa assim, sabe? Se machucando. Eu não sei se eu acho isso certo, sabe? Porque eu sempre tive aquele pensamento, pô, será que Deus gostaria desse sacrifício de sangue, por assim dizer, que você tá fazendo, sabe? Não sei, mano. As Então convenções da é época. Mesmo bem assim, ele é uma reconhecido como discussão um santo interessante. pela Igreja Ortodoxa e sua vida é vista como um exemplo de radical devoção a Cristo. Tipo assim, que nem a vida desse santo. É interessante realmente o quão a fé que ele tinha. Mas será que Deus gostaria que ele tivesse uma vida dessa e não aproveitasse a vida dele, sabe? Não, sei lá, não visse a criação, ficasse, tipo assim, só vivendo em um pilar, sabe? Inteiro, mano. Eu acho que. Eu penso muito que Deus quer que a gente contemple o que foi criado, né, cara, também aí. Eu tenho esse pensamento, tá ligado? Ícone que exalava mirra? Eu já ouvi falar uma coisa dessa uma No vez, cara. silêncio de sua pequena capela doméstica, o padre Nectário jamais Mas imaginou que exilava? sua Acho que vida não. mudaria tão drasticamente. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um leve aroma de rosas pairava no ar, vindo do canto dos ícones. Ele e sua esposa notaram a fragrância, mas não deram muita atenção, até o dia que algo extraordinário aconteceu. Ok. Certa noite, enquanto trabalhava em seu escritório, o padre percebeu que seu gato estava inquieto. O animal, sempre arredio perto dos relicários, agora o cheirava com curiosidade. Intrigado, o padre se aproximou e sentiu um perfume avassalador, como se 1000 rosas tivessem sido espalhadas pela sala. Quando estendeu a mão para o É ícone o da cruz cheiro, de né, cara? Cristo, percebeu que seus dedos estavam molhados. Com o coração acelerado, olhou atentamente e viu uma Cara, gota mas eu já vi uma história dessa, não faz tanto. Será que os caras ainda têm esse ícone? translúcida Porque de mirra eu já ouvi uma história dessa, realmente, que os caras pegavam um ícone assim e ficavam com a mão lambuzada, cara. se formando na ferida lateral de Cristo. Chamou sua esposa e juntos examinaram os ícones. Foi então que encontraram o ícone da Mãe de Deus completamente úmido, Olha lá, isso mesmo, exalando ó, uma os caras ficam até fragrância hoje, ainda mais eu forte. já vi um O vídeo desse casal, negócio, cara. tomado pelo Interessante, espanto né? e reverência, decidiu procurar seu sacerdote, o padre Anatoly. Quando finalmente levaram os ícones à igreja, os fiéis testemunharam o inexplicável. A mirra fluía e o perfume de Caraca, rosa mas se que espalhava loucura, por cara. Como isso toda funciona? parte. A notícia logo se espalhou. Pessoas de diferentes crenças vieram ver os ícones milagrosos. Alguns tocaram a mirra e sentiram paz. Outros receberam a Caraca, cura. mas chega a pingar, cara. Em uma ocasião, a irmã do padre Nectários, que estava gravemente doente, teve uma melhora súbita e inexplicável após receber a mirra. Mas o que significava tudo aquilo? O padre se perguntava se seria um sinal, uma mensagem. Sua pequena paróquia, no meio do Pacífico, muitas vezes se sentia esquecida, lutando para se manter viva. No entanto, naquele momento ele teve certeza. A mão de Deus não os abandonara. A mirra que fluía dos ícones era uma Que resposta doido, divina, cara. um lembrete de que Deus estava presente, olhando por eles. Com o coração renovado, o padre Nectários compreendeu que não importava se sua paróquia era pequena ou se enfrentava dificuldades financeiras. O verdadeiro milagre era saber que Deus não os havia esquecido. E isso, Irado. afinal, era tudo o que importava. Ok, cara. Ah, não. Tem mais uma veneração de crânio. Eu só achei que era o fim do vídeo. Nossa, tá parecendo coisa do México isso Em um daí. mosteiro remoto, entre as montanhas enevoadas do Monte Athos, um monge caminha lentamente por um corredor iluminado por velas trêmulas. Ele carrega uma pequena lanterna e sussurra preces enquanto entra em uma sala estreita e fria. As paredes são Cheio de revestidas osso, por né? fileiras Mas de a gente se crânios bem que na igreja católica também tem, ó, tem igreja que tem
ossos também, né, cara? Humanos, dispostos com precisão. Como é que tem que ser um humano, tipo assim, é que geralmente a igreja católica gosta de guardar corpo dos santos, né, mas... É a ossuária do mosteiro, onde os restos mortais dos irmãos falecidos repousam Não tem em uma igreja na França, em um lugar assim que é feita de ossos? Eu já vi, mano. silêncio eterno. Na tradição da Igreja Ortodoxa, os crânios não são vistos como os meros vestígios do passado, mas como testemunhas silenciosas da fé. Eles representam É a porque mortalidade já foram, né? e a Os caras já promessa estão da com Deus, né? ressurreição. Em teoria, né? Os monges, ao contemplarem os ossos de seus predecessores, recordam-se da brevidade da vida e da importância da oração. Em muitos mosteiros ortodoxos, os Faz crânios são sentido mesmo, guardados cara. com reverência, muitas vezes marcados com os nomes daqueles que um dia habitaram aqueles mesmos corredores. Além dos crânios dos monges, há também São aqueles que Valentim. pertencem aos santos da igreja. Muitos desses crânios são preservados como relíquias sagradas, venerados pelos fiéis. Aliás, se você quiser saber mais sobre relíquias, vá lá no meu canal 2 e assista o vídeo das relíquias sagradas que eu fiz, tá? Acredita-se que alguns deles exalam um perfume celestial ou possuem poderes milagrosos. Um exemplo notável é o crânio de São João Crisóstomo, que repousa em um relicário dourado no Monte Athos. Peregrinos de todo o mundo viajam para tocá-lo e pedir bênçãos. A veneração dos crânios e outras relíquias sempre gerou debates, tanto dentro quanto fora da igreja. Para os devotos ortodoxos, essa tradição é um testemunho da continuidade espiritual. Eu acho interessante, acho uma tradição maneira também, cara. Acho para os céticos, pode parecer um costume estranho e antiquado, mas para aqueles que caminham pelos corredores, silenciam estranho e antiquado. Ah, é a câmera, cara. Achei que Jesus tinha andado ali, cara. Achei que tinha acabado de presenciar um milagre, cara. Cercados por estes restos sagrados, há um profundo senso de conexão, uma lembrança de que a morte não é o fim, mas o limiar para a eternidade. Irado, cara. O que eu sou, você se tornará. Eita, calma lá, cara. A vida fora do entorpecimento e da ignorância. Eu sei que eu sou magro, cara, mas não precisa falar isso não, cara. Em que tão frequentemente caímos quando não lembramos da natureza finita do nosso tempo. Uou. Doideira, cara. Muito bom vídeo. Muito legal mesmo, cara. Curti demais. E espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu aí, gente. Vocês tenham se divertido com esse vídeo. E, pô, por favor, cara, peço pra você aí que deixe um comentário aí embaixo dizendo se você conhecia essas tradições da Igreja Ortodoxa. Se você é da Igreja Ortodoxa, vai que tem alguém aí que é da Igreja Ortodoxa, seria maneiro ter uma visão assim. Cara, muito legal mesmo, curti demais o vídeo. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.